Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou aqui no meu quarto de costura, né? Parei um pouco para refletir aqui e, gente, muitas das vezes, né, sobre assim, eu refleti sobre o quê? Sobre a vida, sobre algumas circunstâncias que nós enfrentamos em nossas vidas, né? Talvez não encontramos sucesso no nosso dia a dia e começamos a pensar por que eu não estou tendo sucesso? E quando nós fazemos essa pergunta, muitas das vezes nós vamos achar culpados por isso. Talvez começamos a culpar nossos pais que não deram, talvez não puderam dar um bom ensino para a gente, né? Ou talvez culpamos os nossos pais por de alguma forma ter nos abandonado ao meio do caminho, ao longo do caminho, né? De alguma forma, um abandono até mesmo presencial, né? Quando eu falo em abandono, eu não falo só físico, né? Mas também presencial, emocional, né? Muitas vezes eles não estavam preparados para isso, talvez eles tenham aprendido dessa forma e não conseguiram passar para nós de uma forma melhor. E a gente começa a culpá-los por algumas frustrações da vida, né? Por talvez uma mãe ausente, mesmo estando presente fisicamente, né? Ou até mesmo não pôde estar presente fisicamente porque ela vivia na correria, tentando te dar o sustento, tentando te dar o alimento. Talvez tenha sido uma mãe solo, né? Que tentou lutar pela sua sobrevivência, mas que ela não foi perfeita. Mas também ela não é culpada por conta disso. Era o que ela tinha no momento para fazer, era o que ela sabia fazer no momento. Mas isso deixou sequelas em mim, tudo bem? Possa ser que tenha deixado, porque eu sou filha de uma mãe que não teve apoio paterno, de uma mãe solo, posso assim dizer. Realmente ela teve algumas ajudas de minha avó, dos meus avós, em algumas fases da vida, mas em outras ela se sentiu sozinha, ela se sentiu abandonada por conta disso, né? Porque o meu pai decidiu viver a vida dele. Também não o culpo, era o que ele sabia no momento, era o que ele fez no momento e era o que ele achava melhor, né? E assim, sabe por que eu não culpo, pessoal? Porque assim, quando eu culpo alguém por uma atitude que eu acredito que tenha me prejudicado na vida adulta, eu tiro a responsabilidade de mim, né? A minha própria responsabilidade de dar o rumo a minha vida, de dar um futuro melhor para mim mesma, de tomar a rédea da minha vida. E eu começo a terceirizar, eu começo a culpar, achar culpados e estagno naquilo ali, sempre tentando achar culpados, né? E então, quando eu paro para culpar alguém, eu tiro essa responsabilidade de mim mesmo e das minhas próprias decisões como ser humano e como pessoas que nos tornamos, né? Então assim, gente, eu acredito que tenha havido sequelas, né, diante de uma ausência paterna, diante de uma ausência materna, diante de uma palavra mal pronunciada por um avô, por amigos, por tios, né, sobre a nossa vida, uma avó também sobre a nossa vida, né, um peso que jogaram sobre nós na nossa infância. Eu acredito que tenha deixado algumas sequelas, mas eu acredito que as pessoas fizeram o que elas sabiam fazer, o que elas tinham para entregar, elas entregaram, né? Porque também elas foram negligenciadas no passado, né? Então carregar essa culpa e ter essa culpa em cima das pessoas vai nos fazer estagnar. Na minha mente, eu acredito e eu já tenho ouvido muitas pessoas falarem que nós devemos perdoar. Quando nós perdoamos, nós liberamos aquela pessoa da responsabilidade de talvez um fracasso de hoje nas nossas vidas e tomamos a rédea da situação. E pode ter certeza, você vai ver que vai fluir as coisas na sua vida. Você vai sim
progredir na vida. Você vai sim ter sucesso na sua vida, nas áreas que você precisa, mas quando você tomar a responsabilidade da sua vida em suas mãos, dessa forma, gente, vocês vão ver que vai fluir as coisas na sua vida. Eu digo isso por com experiência própria, porque alguns já sabem, eu fui criada pela minha mãe, que foi mãe solo. Ela teve alguma rede de apoio em algumas situações da vida, sim, teve, mas teve momentos que ela estava sozinha, tendo que sustentar 4 filhas, né, tendo que alimentar. Com certeza, gente, ela esteve perdida durante esse percurso. Talvez até hoje ela não tenha se encontrado também, porque houveram feridas, houveram marcas, né? E assim, dessa forma, eu consigo compreender a dor do outro, né? Eu consigo entender que não é só sobre você, não é só sobre mim, não é só sobre a minha dor. Existem pessoas ao nosso redor que foram magoadas, feridas, né? E até hoje elas carregam essa vida de mágoa. Então assim, vamos perdoar. Não é sobre o outro, é sobre nós mesmos. Quando nós perdoamos, nós tomamos a rédea das nossas vidas em nossas mãos. E assim, eu sou uma pessoa que eu temo a Deus, eu acredito num Deus que Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe que o nosso passado talvez esteja influenciando no nosso presente, no nosso futuro, mas ele sabe também que nós somos capazes de tomar as rédeas em nossas mãos. E como ele é o autor da vida, a gente pode entregar a nossa vida nas mãos deles, pessoal. Quando nós entendemos quem somos em Cristo Jesus, gente, ele foi o maior que eu posso falar assim, em perdão, em perdoar. Como eu posso dizer, você pode até falar assim, né? Mas eu vou perdoar quem me feriu? Não é ele que tem que vir pedir perdão para mim, tá? Jesus Cristo, ele andou nessa terra sem pecados, sem máculas nenhuma, gente. Ele foi um ser humano perfeito, ele se tornou homem, carne, mas ele nada pecou, ele era perfeito. E ele na cruz do Calvário se entregou por mim e por você. E ele não foi procurar culpado, ele simplesmente se entregou para perdão dos nossos pecados. Eu acredito que você parando para pensar na cruz, no sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, você vai conseguir entender o quanto o perdão é necessário, o quanto o perdão salva, liberta, cura. É a palavra de Deus quem diz que nós somos perdoados, nós fomos curados, foi tirado sobre nossos lombos o peso, porque a palavra de Deus diz que o nosso fardo é leve, né? Porque Jesus já levou na cruz do Calvário. Então, assim, quando nós entendemos que somos filhos de um Deus vivo, que pode todas as coisas, somos filhos, somos princesas, somos rainhas, somos pessoas maravilhosas, nós começamos a entender qual o nosso propósito nesta vida. Vamos perdoar, pessoal. Se você, no momento, não está conseguindo perdoar, vamos treinar para isso, vamos treinar na nossa mente, o nosso coração, para que a gente consiga obter, chegar a esse nível de poder perdoar, liberar perdão, né? Existem várias fases da nossa vida, existem várias etapas da nossa vida que nós precisamos perdoar, liberar perdão às pessoas que nos magoaram, que nos ofenderam, que nos feriram, né? Para que essas feridas venham a tornar-se apenas lembranças, né? De uma etapa vencida, de uma etapa superada, né? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês meditem nisto e veja, não é só sobre você, é sobre nós.
é sobre a cruz, é sobre deixar o fardo na cruz do Calvário e tomarmos as rédeas das nossas mãos. Ame com um coração aberto. Ame com um coração sincero, sem mágoas, sem ressentimentos, sem feridas, porque dessa forma você vai conseguir progredir na sua vida. Dessa forma você vai conseguir sucesso nas suas realizações, sucesso na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida como mãe, como filha, como esposa, né? É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Eu espero que as minhas palavras, que eu acredito que tenham sido direcionadas por Deus, possam ajudar você em alguma coisa. O perdão é necessário para que as feridas sejam curadas, tanto as suas como daquele que talvez tenha feito algo e te ofendido. Fica com Deus. Um beijo no coração.